Pois é, esse povo gosta de um calor. Em pleno BR Obró, e o povo ainda bota ar-condicionado no 25. Vou te contar. Eu volto e volto essa pessoa. Gelado. Pois é, mais de manhã, mais de tarde, assim, já... Diz que não tem controle. Controle. Então, só essa temperatura. Pois é, como tem pouca gente, né, tudo bem, mas se tivesse lotado aqui 40 pessoas... Gente, pois então, vamos lá. Nossa aula de hoje, a gente vai estudar a árvore brônquica, né, brônquios, bronquíolos, os pulmões e a pleura, que é uma membrana serosa que reveste cada pulmão separadamente. Então, começando aqui pelos brônquios, né? A traqueia, ela começa lá na borda inferior da cricoide e ela vai descer até o nível da quinta vértebra torácica. Nessa região, a traqueia vai se bifurcar e vai originar os brônquios. Então, os brônquios são as vias aéreas que sucedem à traqueia e são resultantes inicialmente dessa bifurcação da traqueia. Os brônquios, inicialmente, eles são extrapulmonares, né? Eles estão fora do pulmão. Nessa região aqui, eles vão penetrar no pulmão e no interior do pulmão eles vão se ramificar abundantemente, lembrando assim, galhos se ramificando, e essa formação recebe o nome de árvore brônquica. Qual a função dos brônquios? Conduzir o ar durante a inspiração e a expiração. Traqueia e brônquios só tem essa função, condução do ar. A gente viu que o nariz tem outra função, a faringe também tem, a laringe também, porque tem fonação. Mas essas vias aéreas inferiores, né, traqueia, brônquios e bronquíolos, só tem mesmo essa função condutora de ar. Com relação à estrutura, né, da parede aqui dos brônquios, ela é bem parecida com a parede da traqueia. Só que esses anéis aqui na traqueia são anéis assim bem uniformes, né, em forma de semicírculo. Aqui nos brônquios, à medida que eles vão entrando no pulmão, esses anéis cartilaginos, eles vão se tornando placas, eles não ficam mais aquela formazinha semicircular, ficam só umas placas aqui nos brônquios. Nos bronquíolos, que já é no final da árvore brônquica, essa cartilagem ela vai desaparecer. E a parede do bronquíolo não tem mais cartilagem, só tem músculo, mucosa, e aí está o problema da asma, da crise asmática, porque durante a crise asmática existe uma broncoconstricção. Só que a cartilagem, ela mantém assim o brônquio, né, aberto, mas os bronquíolos que não têm cartilagem, eles começam a fechar intensamente e pode até determinar óbito, se eles fecharem completamente. A mucosa dos brônquios é semelhante à mucosa da traqueia, né? Essa mucosa ela é típica das vias aéreas, é epitélio, ciliado e selo estratificado com células caliciformes. Essas células caliciformes, elas são secretoras de muco, o que faz com que essa árvore brônquica ela esteja sempre molhada, né? Umidificada por esse muco. E apresenta aqui músculo liso na sua parede, que vai ser responsável por essa broncoconstricção. À medida que o brônquio vai diminuindo de calibre, a cartilagem vai diminuindo e essa camada muscular ela vai aumentando. Então, vou ter mais músculo, ele vai aumentando à medida que vai terminando nessa árvore brônquica. Fica até sem ar, falando. Então, aqui está mostrando, né, a traqueia, ela vai se bifurcar ao nível daquela crista que se chama carina. Aí vai originar primeiro os brônquios principais, também chamados de brônquios de primeira ordem. O brônquio principal, quando ele se ramifica, ele vai originar os brônquios lobares, também chamados de brônquios de segunda ordem. E um brônquio lobar, quando ele se ramifica, ele vai originar os brônquios segmentares, também chamados de brônquios de terceira ordem. É exatamente essa ramificação que vai dar origem à árvore brônquica. Esses brônquios segmentares, quando eles se ramificarem, eles vão originar os bronquíolos. Então, é nessa ordem: brônquio principal,
brônquio lobar, brônquio segmentar, bronquíolos. E no extremo dos bronquíolos vão ter os alvéolos, que é onde acontece realmente a troca gasosa da respiração. Então, os brônquios principais, está mostrando aqui, são dois, então eu chamo bronco principal direito e bronco principal esquerdo. Eles se iniciam no tórax ao nível da quinta vértebra torácica, que é a altura que normalmente a traqueia se bifurca. E os brônquios principais, eles se estendem da bifurcação da traqueia até eles penetrarem no pulmão, através de um orifício que se chama hilo, é o hilo pulmonar. Então, os brônquios principais, a gente diz que eles são extrapulmonares, porque os brônquios lobares, secundários, eles já são intrapulmonares. E como eu já falei, aqueles anéis traqueais, né, aqueles anéis cartilagíneos, eles são substituídos por placas irregulares. Ela não vai mais adquirindo aquela formazinha semicircular. Então, está aqui o bronco principal direito e o bronco principal esquerdo. Esses dois broncos, eles têm algumas características diferenciais entre eles. A traqueia, quando ela vai descendo aqui na cavidade torácica, quando ela vai chegando aqui no final, ela vai encontrando aqui o coração, a aorta, do lado esquerdo. Então, ela desvia um pouquinho para o lado direito. A traqueia, inicialmente, é mediana, mas aqui no seu final, ela tem um pequeno desvio para a direita. Se ela desvia para a direita, então, dois broncos, eles vão ter tamanho diferente, né? Como ela desviou aqui para a direita, o bronco principal direito, que seria isso aqui, ó, ele é mais curto, ele tem mais ou menos 2,5 centímetros de comprimento. E o bronco principal esquerdo, ele é mais longo, ele tem aproximadamente 5 centímetros de comprimento. Além do comprimento, os broncos, eles também são diferentes quanto à largura e quanto à posição. Ou seja, o bronco principal direito, ele é mais curto, mas ele é mais dilatado, ele é mais calibroso, ele é mais largo e ele é mais vertical. Ele está mais nessa posição vertical. Essas características dele são importantes clinicamente, porque isso aí vai facilitar a penetração de corpo estranho, principalmente do lado direito. Então, se a pessoa aspirar no corpo estranho, o idoso, às vezes acontece no idoso, uma criança brincando com coisinha pequena, aí aspira. Se aspirar e cair aqui na traqueia, provavelmente ele vai para aqui para o lado direito, porque o bronco principal direito é mais dilatado e é mais vertical, além de ser mais curto. O médico já procura logo no direito. Sim, o médico já vai, 90% é no direito. Às vezes até se bota no Google, tem assim radiografia, mostrando alguma coisinha lá do lado direito. E o bronco principal esquerdo é exatamente o oposto. Ele é mais longo, ele é mais estreito e ele é mais horizontal. Aí eles são extrapulmonares, vão penetrar no pulmão. Quando eles entram no pulmão, eles vão se ramificar em brônquios lobares. Do lado direito tem 3 brônquios lobares. O brônquio lobar superior, o brônquio lobar médio e o brônquio lobar inferior. O brônquio principal direito, primeiro ele origina o brônquio lobar superior, aí essa partezinha aqui a gente chama de brônquio intermédio, ele ainda não se bifurcou em médio e inferior. Mas ao final são 3 brônquios lobais do lado direito, né? O superior, o médio e inferior. E só são 2 brônquios lobais do lado esquerdo, superior e inferior. Com relação a brônquios e pulmão, tudo do lado direito é mais e maior, porque do lado direito não tem assim, a presença do coração. E do lado esquerdo, como o espaço aqui é muito ocupado pelo coração, aí tudo do lado esquerdo vai ser menos e menor. Então, são 3 do lado direito, 2 do lado esquerdo, né, os brônquios lobares. Os brônquios principais, nesse trajeto aqui, extrapulmonar, eles têm assim, relações importantes com algumas estruturas. O bronco principal direito, como ele é menorzinho, mais próximo aqui do pulmão, ele se relaciona só com a artéria pulmonar. Sim, a principal relação dele é com a artéria pulmonar. Do lado esquerdo, como ele já está mais longe, é maior, tem um coração ali, ele já vai se relacionar com mais estruturas, como, por exemplo, a artéria aorta. Aquele arco da aorta é ela passando por cima do bronco principal esquerdo. Então, a aorta está cortada, mas quando ela emerge aqui do ventrículo esquerdo, aí ela vem aqui para a esquerda. Então, ela vai passar por cima do bronco principal esquerdo e quando ela descer, a aorta descendente vai passar por trás desse bronco. Então, o bronco principal esquerdo, ele tem relação com a aorta, com o arco da aorta e com a aorta torácica.
Também se relaciona com o esôfago. Inclusive, o esôfago ele tem uma constricção brônquica, que é exatamente quando o esôfago cruza o brônquio principal esquerdo. E aqui, no próximo do hilo, aqui no hilo, o brônquio ele vai ter relação, né? Vai ter contato tanto com a artéria como com as veias pulmonares. E a gente vai ver que a posição das estruturas no hilo pulmonar direito e esquerda, elas são diferentes. Então, o brônquio principal esquerdo ele tem relação com mais estruturas do que o brônquio principal direito, que é mais curto. O hilo é o orifício no pulmão onde eles entram. As estruturas que entram formam o pedículo pulmonar e o hilo pulmonar. As estruturas são brônquios. É o brônquio principal, a artéria pulmonar, a veia pulmonar, ainda tem outras estruturazinhas, artérias e veias bronquiais, nervos e vasos linfáticos. Aí tudo isso aí a gente chama de raiz ou pedículo pulmonar. E o orifíciozinho que eles estão entrando é o hilo. É como se o hilo fosse a portinha e as estruturas entrando e saindo são o pedículo. Sim. Na prática, sim, dá para você ver, porque na prática isso aqui vai estar cortado, né? Mas você vai ver o hilo e as estruturas do pedículo, sim. Antigamente as peças, isso aqui, assim, são peças frágeis. As peças eram lindas antigamente, né? A traqueia, os brônquios se bifurcando, entrando. Hoje em dia eles já estão, assim, bem rasgados, lesionados, né? Dilacerados, mas a gente tem, mas hoje não está tão bonita como era. Bem, então, cada brônquio principal vai originar os brônquios lobares. Então, os brônquios lobares, eles já são aqui, ó, dentro do pulmão, e eles já vão formar essa árvore brônquica. Então, eles se iniciam no hilo do pulmão, quando os brônquios principais se dividem. Aquelas placas de cartilagem ali, né, elas vão se tornando mais irregulares e menos numerosas, né, elas vão diminuindo. E cada brônquio lobar supre um lobo do pulmão. Supre ou ventila é para onde ele vai, para onde ele se distribui. Então, por exemplo, um brônquio principal, ele ventila um pulmão inteiro. Aí um brônquio lobar, ele vai ventilar uma partezinha do pulmão que a gente chama de lobo pulmonar. E os brônquios segmentares, eles vão suprir uma parte do pulmão que se chama segmento. Então, cada pulmão é dividido em lobos e cada lobo é dividido em segmentos. Aí, como eu falei, tudo lado direito é mais, tudo lado direito é menos. No lado direito, vão ter 10 brônquios, vão ter 3 brônquios lobares, e depois eles vão se dividir em 10 brônquios segmentares. Do lado esquerdo, vão ser só 2 brônquios lobares, e eles vão se dividir em 9 brônquios segmentares. Então, como é que é chamado esse? Lá na prática, a gente vê brônquio lobar superior direito. Esse aqui, brônquio lobar médio direito, brônquio lobar inferior direito. Então, na prova, dá para a gente ver eles entrando assim no pulmão, aí você tem que botar o nome inteiro, brônquio lobar superior esquerdo, brônquio lobar inferior esquerdo. Então, como eu falei, esses brônquios lobares, eles vão originar os brônquios segmentares, que eles vão suprir um segmento broncopulmonar, que é cada partezinha do pulmão. Sendo que do lado direito são 10 brônquios segmentares e do lado esquerdo, normalmente 9, porque existe a fusão de 2 que eram separados do lado direito e eles se fusionam em um só do lado esquerdo. Em algumas pessoas pode até ter só 8, porque às vezes também 2 e 2 se fusionam. Então, o mais frequente é ter 9, mas pode ser só 8. Então, cada brônquio segmentar, ele vai se distribuir em uma regiãozinha do pulmão. Ó, o brônquio principal vai suprir todo o pulmão. Aí o pulmão tem umas fissuras que vai dividi-lo em lobos. Então, o brônquio lobar vai ventilar cada lobo. E o brônquio segmentar vai suprir cada áreazinha dessa colorida do pulmão, que a gente chama de segmento broncopulmonar. Cada segmento broncopulmonar é um segmento piramidal, né? Ele tem essa forma assim de pirâmide, sendo que essa base, essa parte mais larga, fica voltada para a superfície do pulmão.
E esse ápice, ele fica voltado ali para o hilo, que é onde o bronco, né, está penetrando. Então, o que é um segmento broncopulmonar? É a área de distribuição de um bronco segmentar, de quem recebe o mesmo nome. Depois a gente vai ver o nome dos segmentos. Cada um recebe um nome. Então, tanto o segmento como o bronco segmentar tem o mesmo nome. É a maior subdivisão de um lobo, separados por septos. Então, os lobos, eles são separados por fissuras, que é como se fosse um corte. Você pega lá no laboratório o pulmão, ele fica assim todo separando, porque tem mesmo umas fissuras bem profundas. E os segmentos, eles são separados por septos. Tem uma membranazinha entrando, separando esses segmentos. É considerado o segmento a unidade anátomo-clínica cirúrgica do pulmão. Né? Por que ele é considerado a unidade anatômica? Porque são separados por septos. Por que é clínica? Porque algumas patologias, elas se instalam ali naquele segmento, eles vão se distribuir naquele segmento. E cirúrgica, porque o médico, quando vai fazer uma cirurgia, digamos que um nódulo inicial, um câncer bem inicial, ele pode tirar só um segmento, não precisa tirar todo o pulmão. E também ele não pode cortar assim aleatoriamente, não. Ele vai ter acesso ao pulmão e vai ficar fazendo a divulsão ali dos tecidos para separar aquele segmento. Porque cada segmento, ele tem aqui uma artéria passando no seu interior, que se ele for cortado aqui de qualquer jeito, vai dar uma hemorragia. Essa a segmentação é uma característica importante de alguns órgãos, porque eles são regiões que são separados e removidos cirurgicamente, sem atingir os vizinhos. Então, esse aqui é segmento. A gente vai estudar vários órgãos que é dividido em segmentos. O fígado é dividido em segmentos, o rim é dividido em segmentos. Cada órgão tem X segmentos. Então, o pulmão direito tem 10, o pulmão esquerdo tem 9, o fígado tem 8, o rim tem 5. Então, quando a artéria entra naquele órgão, ela já vai se ramificando assim de um jeito igual em todo mundo. Um número X de artérias segmentares. Hã? Lobo, ó, aqui no pulmão a gente não tem lóbulo, a gente tem lobo. Lobo é uma estrutura grande. O órgão, um lobo, ele pode ser dividido em lóbulos ou segmentos. Depende da nomenclatura. É como se fosse... Porque lóbulo é uma parte de um lobo. É um lobo e não. Só que alguns órgãos, por exemplo, lá não sei se vocês já chegaram em telencéfalo, a gente chama muito lobos, em cerebelo. Algumas estruturas já é conhecida como um ou outro. Mas o segmento, ele tem essa coisa de ser... de ter uma irrigação independente da região vizinha, e o lóbulo não. Tá? Então, assim, o conceito de segmento é isso, é uma área do órgão que tem uma irrigação independente da área vizinha. Então, segmentação, ele já preconiza isso aí. Não, pois é, ó. As fissuras, a gente vai já estudar pulmão, eu vou falar sobre as fissuras. No caso do pulmão, os lobos são separados por fissuras. E os segmentos, porque fissura é um corte, é um sulco profundo. E os segmentos são separados por septo, que é o septo, é uma membranazinha entrando lá dentro, sem cortar, só uma membranazinha entrando lá dentro, separando. Tá? Não, claro que aí está super pintado, mas ele é dividido por septos. Dá para perceber? Não, lá no laboratório não, porque a gente não tenta dividir. Porque tem a membrana revestindo ele inteiro, e ela emite septos para dentro, separando, mas ela não separa externamente. Vamos lá, tem alguns segmentos. Cada lobo. O lobo superior direito tem 3, o lobo médio tem 2, o lobo inferior tem 5. Também cada um tem um número diferente. Sim. A quantidade de lobos. Cada lobo tem um segmento. E a divisão do lobo é o grupo. A divisão do segmento é como se fosse uma sacolinha. Assim, exato. É um septo. Exatamente. Isso mesmo. Isso mesmo.
Ó, e no pulmão, aí em cada segmento pulmonar, isso aqui está representando um segmento. Em cada segmento, a artéria, ela é intrasegmentar. E lembrando aqui que no pulmão, o que está de azul é artéria e o que está de vermelho é veia, que é o contrário do que vê nos outros órgãos. Por quê? Porque a artéria pulmonar, ela transporta sangue venoso, que vem lá do coração. E a veia pulmonar, ela transporta sangue oxigenado, que vai do pulmão para o coração. Então, no livro vai dizer que a artéria pulmonar, nesse caso aqui, nesse nível, a gente já chama artéria segmentar. Essa artéria segmentar, pulmonar segmentar, ela é intrasegmentar. E a veia, ela é intersegmentar. Ela não vai passar dentro do segmento, ela vai passar entre dois segmentos vizinhos. Tá? Então, a artéria é intra e a veia é inter. Ó, mas aqui, Thomas, botei aqui, ó, por exemplo, os brônquios. Aí tem o bronco principal, direito e esquerdo. Aí esse direito vai se dividir, né? O principal vai se dividir em lobares, que são 3, superior, médio e inferior. E os lobares vão se dividir em segmentares. O lobar superior direito se divide em 3, o médio em 2, o inferior em 5. Aí do lado esquerdo não tem assim superior e média, como se fosse só um aqui. Então o superior ele vai se dividir em 4 e o inferior em 5. Aqui só está aparecendo 4, mas é porque teria um lá para trás, tá? E tem uns nomes, só que o nome deles eu botei lá em pulmão. Cada brônquio segmentar e cada segmento tem um nome. Só que eu botei essa nomenclatura lá na parte de pulmão. Não, no natural, é como ela perguntou, dá para ver só se eu cortasse e começasse a fazer divulsão dos tecidos. A gente não vai fazer isso porque a gente sabe a localização, lá no ápice é o apical, aí na língula é o lingular medial, lingular lateral, a gente sabe, mas não dá para ver o limite exato, não. Isso aí só cirurgicamente, tá? Sim, sim. Ah, fissura, sim. Como eu falei, na hora que você pega no pulmão, parece que ele está todo quebrando. Por isso é que tem que pegar com cuidado. Por isso é que eles já estão bem dilacerados, é por isso. Às vezes o aluno pega só com a mão, não quer botar luva, né? Pega só com a mão, cai, quebra. O pulmão, ele é assim, friável. Ele quebra, né? Ele é muito friável. Você toca, ele fica se partindo. Então, por isso é que tem que pegar com muito cuidado. Alguns órgãos, eles são muito friáveis. Pulmão, fígado. Então, se você não pegar com cuidado, o aluno ali com as duas mãos mesmo e tudo, aí, tem aluno que pega pelos brônquios ou pela traqueia. Tá? Ah, Maria, mesmo que me dá um tapa, pegar porque 2 pulmão enormes, imagina pegar aqui só pela traqueia. Então, tem cuidado. Ó, então, tá aqui, né? Nessa figura aqui, a traqueia e os brônquios. Os brônquios, quem está estudando os brônquios, eles são irrigados pelas artérias bronquiais. A aorta torácica, tá aqui ó, a aorta. Aí, quando ela vai passando aqui o arco da aorta, a aorta descendente. Essa aorta descendente, ela vai dar umas artériazinhas que vão irrigar os brônquios. Elas são chamadas de artérias bronquiais. Então, as artérias bronquiais, elas se origem na aorta torácica. Quando elas entram junto com os brônquios, elas vão irrigar não só os brônquios, mas o pulmão também. Já que a artéria pulmonar tem sangue, é pouco oxigenado, é desoxigenado. Então, ela entra irrigando os brônquios e o parênquima pulmonar, que é o tecido mesmo pulmonar. As veias bronquiais, aí tem a veia bronquial direita, ela vai desembocar com aquela veiazinha ásica que tem do lado direito, na veia ásica. E a veia bronquial esquerda, ela vai desembocar na veia hemiásico acessória, tá? Em algumas pessoas, aqui não tem as intercostais posteriores esquerdas, em algumas pessoas, em vez dela ir para a hemiasgo acessória, ela pode ir para alguma bronquial ou alguma intercostal posterior esquerda, mas o mais frequente é ser tributária da veia hemiasgo acessória e a direita da veia ásico.
Aí então tem essa árvore brônquio, brônquio principal, brônquio lobar, brônquio segmentar. Quando o brônquio segmentar se ramifica, vai originar os bronquíolos, que é o bronquíolo, é o diminutivo de brônquio, é um brônquiozinho pequenininho, resultante da ramificação dos brônquios segmentares. Também é só para conduzir o ar lá para os alvéolos, para ter respiração. São estruturas de calibre bem pequena, aproximadamente 1 milímetro de diâmetro. Qual é a característica assim, marcante dos bronquíolos? É que eles não apresentam mais cartilagem. As cartilagens desaparecem nos bronquíolos. Qual é o problema da cartilagem desaparecer nos bronquíolos? É porque a cartilagem mantém sempre abertinho, durinho aberto. Aí, se o bronquíolo não tem mais cartilagem, quando o músculo se contrai, broncoconstricção, pode fechar tanto. Pessoa, quando tem crise asmática, fica com aquela dificuldade de respirar, os bronquíolos, ó, fechando, 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 e pode determinar óbito. Então, aquela musculatura bronquiolar, ela é mais desenvolvida que a musculatura brônquica. Como a cartilagem vai desaparecendo, aí o músculo vai aumentando, que é exatamente para formar a parede. A parede dele tem mais músculo do que a cartilagem. Lá na traqueia, nos brônquios principais, tem mais cartilagem do que músculo. Quando tem cartilagem, eu fico lendo, né? Hã? Quando tem cartilagem. Não. Os músculos, eles são circulares. Aí deixa a cartilagem. Aí a cartilagem fica por fora. Tem a mucosa por dentro, aí o músculo e a cartilagem mais externamente. Aquela figura de... Hã? Como é que ela favorece? Não, mas isso aí tem tecido conjuntivo, né? Fixando. Tá tudo coladinho no outro. O epitélio, que é a mucosa, o músculo e a cartilagem. Estão tudo aderido um ao outro. Aí os bronquíolos, isso aqui já é bem histologia, eu vou falar bem rápido, mas os bronquíolos, eles têm aquela sequência. Primeiro a gente chama de bronquíolo terminal. Depois do bronquíolo terminal, tem o bronquíolo respiratório. O bronquíolo respiratório, ele tem esse nome porque ele já tem alguns alvéolos aqui, ó. Ele é considerado uma região de transição, porque o sistema respiratório, ele tem uma parte que é só para conduzir o ar para o pulmão. Essa parte a gente chama de parte condutora. No pulmão, lá nos alvéolos, é que é a parte respiratória, só tem troca gasosa lá nos alvéolos pulmonares. Então, esses bronquíolos respiratórios, como eles só têm alguns alvéolos aqui na parede, poucos ainda, eles são considerados uma região de transição. Aí, quando chega lá na extremidade, que tem esses sacos alveolares aqui, que é como se fosse um cachozinho de uva cheio de alvéolo, aí é aqui onde vai acontecer a hematose, né? A respiração propriamente dita. Então, o sangue entrou com gás carbônico, né? Rico em gás carbônico, aí esse gás carbônico vai passar para dentro do alvéolo e o oxigênio vai passar para dentro do sangue. Isso aqui é hematose, a troca do gás carbônico pelo oxigênio. Aqui é o nível dos alvéolos e essa capilarização aqui dos vasos pulmonares. Aí a veia pulmonar, quando sai aqui, ela já vai levando o sangue oxigenado. Então, isso aí, como eu já falei, é histologia, né? A gente lá no laboratório não vai ver essa parte histológica. E vamos falar agora um pouquinho sobre o pulmão. Os pulmões são vísceras de natureza esponjosa. O pulmão, dentro dele, parece uma esponja. Ele é cheio de cavidade onde tem ar. Mesmo que eu faça aquela expiração forçada, estou achando que tirei todo o ar do pulmão, ainda tem muito ar dentro do pulmão. O pulmão é uma esponjazinha, só que é uma esponja cheia de ar lá dentro. E é nessa víscera que vão ocorrer as trocas gasosas da respiração, né, da respiração pulmonar. E o pulmão é uma víscera bem grande, localizada aqui no tórax, cada um ocupando aquele espaçozinho que a gente chama de cavidade pulmonar, dentro de um saco que se chama pleura. O pulmão fica dentro de um sacozinho, o nome do saco é a pleura. Essa natureza esponjosa do pulmão, essas propriedades do pulmão, elas são muito utilizadas em perícias policiais, médicas. Muitas vezes a causa mortes, né, é concluída através do pulmão. Um exemplo bem claro, por exemplo, o recém-nascido, né? Depois que nasce, para você saber se nasceu morto ou se morreu, respirou e veio a falecer depois, é o pulmão. Porque o pulmão do feto, ele está colapado, não tem ar dentro do pulmão, do pulmão do feto ainda não.
Porque quem está respirando é a mãe, aí o oxigênio vai lá do feto, né? Então, o pulmão ele está colabado. Quando a criança nasce, saiu, aquele chorinho facilita, aí é que vai entrar no pulmão. Então, se a criança nasceu morta, o pulmão dele ainda está fechadinho, sem ar lá dentro. E se ele, né, nasceu vivo, respirou, nem que tenha morrido logo depois, mas o pulmão já expandiu. Então, o pulmão fica bem diferente. E também saber se, por exemplo, às vezes, sei lá, mata, jogam no rio, alguma coisa assim, e aí para você saber se foi afogamento, se foi asfixia, se foi, né, a causa morte, muitas vezes tem que tirar, né, fazer a necrópsia de um segmento, de uma partezinha do pulmão, para que seja, né, diagnosticada essa causa. Então, o pulmão é muito importante nisso, né? Perícias médicas e policiais. Mas o pulmão Professora, aqui externo. Sim. E o derrame pleural? Como é que ele acontece? Ele acontece porque a pleura tem um líquido dentro dela. Quando esse líquido aumenta, aí ele vai invadir toda essa cavidade, o pulmão ele vai começar a colabar, a fechar, ele vai ficar pequenininho. Aí teve um derrame pleural. Eu acho que lá no final vai ter alguma coisa sobre isso, quando a gente falar sobre pleura, tá? Então, configuração externa do pulmão. O pulmão, ele é assim pontiagudo aqui para cima, né? E ele é mais dilatado aqui embaixo, em contato com o diafragma. Essa parte mais pontiaguda, que chega até aqui, ó, próximo da abertura superior do pescoço, se chama ápice do pulmão. Quando eu vou fazer um movimento inspiratório intenso, o pulmão chega até aqui, ó. Às vezes a pessoa tem uma lesão, pérfuro cortante ou por arma de fogo, no pescoço e atinge a pleura, aí vai ter um hidrotórax, um hemotórax, que às vezes atinge aqui, ó. Dependendo da fase da inspiração que você está, se está em inspiração ou expiração. Mas a abertura, o ápice do pulmão fica lá ao nível da abertura superior do tórax. Essa parte aqui inferior do pulmão é a base. Só que a base, como ela está em contato com o diafragma, ela se chama também face diafragmática. Então, base ou face diafragmática é a mesma coisa. E além da face diafragmática, o pulmão tem uma face em contato com as costelas. Lembrando que essa palavra costal não significa dorsal. Costal é relativa à costela. Então, a face costal, ela fica aqui na frente também, ela é todo esse contorno aqui em contato com as costelas, é costal. E a face medial é aquela que está voltada lá para o mediastino. Alguns livros também chamam face mediastina. Então, tá aqui, ó, a face costal, como ela vai acompanhar toda a concavidade da costela, ela é uma face convexa. A costela é côncava, e aí o pulmão, ele fica convexo aqui externamente. A face costal é convexa. A face diafragmática, que é essa aqui embaixo, como ela vai se encaixar naquelas cúpulas do diafragma, né, aqui embaixo, como ela vai se encaixar na cúpula, na curvatura do diafragma, ela fica côncava. E essa face medial, a gente pode dividi-la em duas partes. Essa região aqui mais posterior, ela fica lá em contato com a coluna vertebral, próximo da coluna vertebral, eu chamo de parte vertebral. E essa parte aqui mais anterior, ela fica em contato com o mediastino, então é parte mediastínica. Então, a face medial se divide em parte vertebral e parte mediastínica. Mas alguns livros consideram como sendo sinônimo face medial ou face mediastínica, porque ela quase toda está voltada para o mediastínico. Não. Impressão, vou já falar sobre as impressões, são depressões aqui bem localizadas, onde o pulmão está em contato com outros órgãos. Se está em contato com o coração, é impressão cardíaca. Se está em contato com a veia braquicefálica, é impressão da veia braquicefálica. Porque aqui, principalmente medialmente, tem assim, né, elevações e depressões, que é onde ele está em contato com os outros órgãos. É como se fosse a impressão digital, o órgão deixa uma impressão ali no pulmão. E na face medial, e no centro da face medial, existe o que a gente já falou, que é o hilo.
O que é o hilo? É a abertura da face medial do pulmão, por onde entra ou sai as estruturas que formam o pedículo pulmonar. E o pedículo pulmonar, ele também é chamado de raiz. Daqui para frente, a gente vai estudar vários órgãos que têm hilo e pedículo. Hilo renal, hilo hepático, hilo da suprarrenal, hilo... Então, vários órgãos têm hilo. Então, tem o órgão todo, mas ele tem um localzinho ali que as artérias, veias, vão entrar e sair. Aí é o hilo. E as estruturas formam o pedículo. O que entra e sai do pulmão? Quais são as estruturas que formam o pedículo pulmonar? As principais são brônquio principal, artéria pulmonar e veias pulmonares. Lembrando que são 2 veias pulmonares em cada pulmão e só uma artéria, nos 2 pulmões. Só que a posição das estruturas do lado direito e do lado esquerdo são diferentes. Aqui no pulmão direito, a estrutura mais superior é o brônquio, aí a artéria ela fica assim no meio e as veias embaixo. No lado direito, vai alterar só a artéria e o pulmão, do lado esquerdo. A estrutura mais superior do pulmão esquerdo é a artéria pulmonar, o brônquio fica mais no meio e aqui embaixo sempre vão ficar as veias. Então, tem essa distinção. Porque lá no laboratório, a peça natural, né, não vai estar coloridinho assim para você ver um verde, um azul e um vermelho. Vão estar tudo, né, a mesma coisa. Então, você sabe é pela posição. O brônquio é fácil de você saber, porque se você tocar, como ele tem cartilagem, ele é durinho. Mas se eu tocar, né, artéria e veia são bem parecidos, então é pela posição. Então, eles têm essa sequência diferente do lado direito e do lado esquerdo. Além dessas estruturas, que são as principais, que é o que a gente vai ver bem direito lá no laboratório, tem também artérias e veias bronquiais, que são pequenininhas entrando aqui com os brônquios, e tem também nervos e vasos linfáticos. Aí as impressões. O que são impressões? Impressões são depressões que existem no órgão, onde aquela face medial, mediastínica do pulmão, se relaciona, entra em contato com outros órgãos. No vivente, na pessoa viva, o pulmão é muito molezinho. Então, o pulmão, como ele se movimenta muito, essas impressões, elas nem são visíveis, por exemplo, durante uma cirurgia, quando o médico vai fazer a cirurgia. Ele é molezinho. Quando a gente formaliza um cadáver, aí o órgão endurece, o órgão fica durinho. Aí ele deixa aquelas impressões. Né? Isso não só no pulmão, mas também no fígado, por exemplo. O fígado também, todo mundo havia um fígado de boi, né? Molezinho ali. Então, no vivente, ele não tem essas impressões tão claras. Aí, quando a gente formaliza, é que você sabe exatamente qual é o órgão que está ali no local. Lá no laboratório, a gente tem alguns pulmões que foram tirados ainda no cadáver, digamos assim, fresco, que não vai dar para ver as impressões. E tem outros pulmões que formalizou, passou 6 meses, 1 ano, endureceu, tirou, aí vão ter as impressões bem direito. Os monitores vão saber exatamente quais são os pulmões que você vê as impressões e não. Mas para você entender as impressões, você tem que entender onde é que as estruturas estão. A veia ásia, ela está do lado direito, então vai ser no pulmão direito. Veia cava superior e inferior, estão do lado direito, então vai ser no pulmão direito. Já a aorta, ela desce para o lado esquerdo, então vai ter no pulmão esquerdo. Algumas estruturas, assim, mais superiores, aqui elas vão estar nos dois órgãos, nos dois lados. E outras vão estar só de um lado. Mas aqui, por exemplo, a impressão cardíaca tem nos dois. Só que a impressão cardíaca do lado esquerdo é bem mais acentuada do que do lado direito. E no lado esquerdo, além da impressão cardíaca, existe também a incisura cardíaca. Impressão é aquela depressão. Incisura é a borda anterior, ela vem assim mais reta, aí aqui ela vai ter uma entrada assim grande. Isso aqui é incisura cardíaca. A incisura só tem do lado esquerdo. A impressão tem dos dois lados. Aí a impressão, aqui atrás, nessa região mais superior, vai passar aqui a traqueia e o esôfago, né, superiormente. Então, a traqueia na frente, o esôfago atrás,
Como a traqueia, quando ela chega aqui embaixo, ela se desvia um pouquinho para o lado direito, ela é melhor vista do lado direito do que do esquerdo. Aí tem a artéria subclávia dos dois lados, tem a veia braquiocefálica dos dois lados. O que é que tem aqui do lado direito que não tem lá do lado esquerdo? É a impressão da veia ásigo, é a impressão da veia cava superior e a impressão da veia cava inferior. Veias, veia cava superior, veia ásigo, veia cava inferior, é só do lado direito. Aí do lado esquerdo, o que é que vai sobressair? É a artéria aórtica. Aí aqui, ó, o arco da aorta e aqui a aorta torácica, bem evidente, ó. Tem a aorta e aqui na frente o esôfago. O esôfago, como ele é bem compridozão, né, ele passa aqui inteiro atrás e aqui também. Então, essas impressões é isso, é você saber os órgãos que estão ali em contato nesses órgãos. Então, durante a cirurgia, você vai fazer uma cirurgia no hilo, o que é que tem do lado direito? É isso, o que é que tem do lado esquerdo é aquilo. Aqui também do lado esquerdo, abaixo da incisura cardíaca, aí fica assim uma projeçãozinha do pulmão que lembra uma língua. Fica uma pontinha assim, meio soltinha. Aí essa pontinha aqui se chama língula. A incisura cardíaca e a língula só tem do lado esquerdo. E elas duas, apesar de estarem lá na ponta, lá embaixo, mas elas fazem parte do lobo superior. Porque a fissura que tem no pulmão esquerdo, ela é assim bem inclinada, ó, se chama fissura oblíqua. Então, a incisura cardíaca e a língula, elas são lá embaixo, mas elas ainda são do lobo superior. Mas os pulmões, direito e esquerdo, eles são diferentes quanto ao número de fissuras e lobos, né, gente? Se no lado direito tem 3 brônquios lobares, é porque o pulmão direito tem 3 lobos. Se do lado esquerdo só são 2 brônquios lobares, é porque o pulmão esquerdo só tem 2 lobos. E os lobos, eles são separados por fissuras, que é uma fissura, é uma fenda, como se o órgão fosse cortado ali, né, internamente. Então, são as fissuras. Então, no pulmão direito tem a fissura oblíqua, essa aqui bem inclinada, ó, de cima a baixo, e essa aqui é a fissura horizontal. Essas duas fissuras vão dividir em 3 lobos: lobo superior, lobo médio e lobo inferior. No pulmão esquerdo só tem uma fissura. Não precisa nem bater a cabeça o que é. É reta? Não é, ela é inclinada assim. Então é oblíqua, porque às vezes o aluno quer decorar, né? Não pensa, só olhar, ela é inclinada assim, fissura oblíqua. Aí tem o lobo superior, o lobo inferior, e no lobo superior vai ter a incisura cardíaca e a língula, tá? O pulmão direito, assim, aqui alguma diferença do pulmão direito e pulmão esquerdo? O pulmão direito, que eu já falei anteriormente, ele é mais volumoso que o pulmão esquerdo, porque do lado esquerdo aqui, ó, tem coração, então ele é mais volumoso. O pulmão direito, ele é até assim mais achatadozinho, porque do lado direito tem o fígado bem alto, aí ele fica mais achatado, mas mais volumoso. Aí do lado esquerdo, o pulmão, o esquerdo é até mais compridinho, mas ele é achatado, fininho, aí ele fica menos volumoso. Professor, o que você falou mesmo que fica do lobo superior, apesar de estar embaixo? A língula e a incisura cardíaca. A língula. Mais superior daquele lá de cima. Pois é. Não, lobo superior é isso aqui tudo, ó. Tudo, a língua lá embaixo. É, lobo. Porque você tem que imaginar a forma... aqui não. Língula só tem aqui, o direito não, aqui já seria o lobo médio. Mas como eu tinha explicado lá anteriormente, cada lobo ele é dividido em segmentos. O pulmão é subdividido em lobos, cada lobo em segmentos. Naquela hora você falou, Thomas, eu pensei que você tinha falado lóbulo, porque em alguns órgãos o lobo é dividido em lóbulos. Eu até achei que você já tinha estudado cerebelo, mas não estudaram ainda, né? Lá no cerebelo é que tem a divisão em lobos e lóbulos. Aqui é a divisão em lobos e segmentos.
Então, ó, por exemplo, o lobo superior direito. Aqui é uma vista anterior e uma vista posterior do pulmão direito. Aqui é uma vista anterior e posterior do pulmão esquerdo. Então, o pulmão direito, lá no ápice, eu chamo segmento apical. Aí aqui tem um anterior e lá atrás tem o posterior. Então, no lobo superior, tem 3 segmentos: apical, anterior e posterior. No lobo médio, tem 2 segmentos, o lateral e o medial. No lobo inferior, tem 5 segmentos. O lobo inferior ele fica assim muito para trás. Ele quase não é visto aqui na frente, ele fica mais para trás. Aí ele vai ter o segmento superior. E na base do pulmão, na base, tem 4 segmentos. Aí eu chamo basal. Basal anterior, basal posterior, basal medial, basal lateral. Então, aqui as coresinhas, ó. Basal medial, basal posterior, basal lateral, basal medial, basal anterior, basal lateral, basal posterior. Você pode repetir? Mas não precisa assim, essas folhas, não precisa vocês se preocuparem, não. Tá? Se está na base, são 4 basais. Basal anterior, posterior, medial, lateral. Não precisa decorar essas folhas, não, pelo amor de Deus. Não vão... Vocês perdem tempo com o que não precisa. Tá? E aqui o superior. E o superior, ó, também não confundir. Lá em cima, não é o superior, não, é o apical. O superior já está aqui no inferior. O superior está no inferior. O segmento superior está no lobo inferior, porque o que está lá em cima é o apical. Aí o lobo. Aí aqui no pulmão esquerdo não tem o lobo médio. O lobo médio é como se ele fizesse parte do lobo superior, já que não tem essa fissura aqui horizontal. Então, o lobo médio é como se fizesse parte do superior. Só que o apical e o posterior, eles são fusionados em um só, no esquerdo. Então, é o ápico posterior, por isso é que é um a menos. Ápico posterior. Aí tem o anterior, e aqui onde seria o medial e o lateral, aqui como está na língua, a gente chama de lingular. Lingular superior, lingular inferior. O inferior é igualzinho, dos dois lados. Tem o superior e os 4 basais. Em algumas pessoas, o basal anterior e o basal medial, eles também se fusionam. Aí ficam como se só ficam 8. Então, tem livro, até vocês vão ler que só são 8. É porque o basal medial e o basal anterior, em algumas pessoas, eles são também fusionados. Sim, pela mesma artéria. Uhum. Vascularização dos pulmões. O pulmão, ele tem dupla vascularização, dupla irrigação e dupla drenagem. Porque entra sangue aqui no pulmão através de 2 artérias. As artérias bronquiais e as artérias pulmonares. Oi? Ó, então, aqui do coração, né, do ventrículo direito, vai emergir o tronco pulmonar. O tronco pulmonar com sangue venoso, sangue desoxigenado. Aí o tronco pulmonar se bifurca em artéria pulmonar direita, artéria pulmonar esquerda. Elas vão entrar no pulmão, só que elas entram no pulmão com sangue pobre em oxigênio, sangue desoxigenado. Então, a gente diz que essa irrigação, ela tem uma natureza funcional, não é exatamente para irrigar o pulmão, é para esse sangue ser oxigenado. Aí ela vai se dividir junto com os brônquios, artérias lobares, artérias segmentares, elas vão se ramificando igualzinho aos brônquios. Então, tem as artérias pulmonares, elas se ramificam em artérias lobares e artérias segmentares. A artéria segmentar é aquela que passa lá dentro do segmento, sendo intrasegmentar. Aí lá nos alvéolos acontece hematose e tal, o sangue vai sair. Mas esse sangue aqui, como eu já falei, ele está pobre em oxigênio. Aí no pulmão entra também as veias bronquiais. As veias bronquiais entram aqui com o brônquio. Por isso é que é uma dupla irrigação.
Só que essas artérias bronquiais, elas chegam ricas em oxigênio. Aí elas vão irrigar os brônquios e também o pulmão. Então, o pulmão termina recebendo sangue das artérias pulmonares e das bronquiais. Quando o sangue vai sair do pulmão, é a mesma coisa. Sangue sai pelas veias bronquiais e pelas veias pulmonares. Só que as veias pulmonares com sangue oxigenado para ir para o coração distribuir para o corpo. E as veias bronquiais com sangue desoxigenado, que depois vai voltar para o pulmão para ser oxigenado. As veias pulmonares, elas são em número de 4. Cada pulmão tem uma artéria e 2 veias. E essas 4 veias pulmonares, 2 esquerdas e 2 direitas, elas vão desembocar todas no átrio esquerdo do coração, que é o átrio que vai receber o sangue oxigenado. E as veias bronquiais, a gente já sabe que aqui a do lado direito vai para a hemiasma, a do lado esquerdo para a hemiasma acessória, e a do lado direito para a veia ásica. Ligação, então, porque a artéria tem uma artéria que irrita realmente, outra que vai... Tem artéria. Na verdade, assim, quando a gente fala, não é que o sangue ele não tenha nada de oxigênio. É um sangue pobre em oxigênio, mas até que irriga também ajuda também. Mas ele precisa de um outro sangue, né? Então, é uma dupla irrigação. A gente vai estudar essa coisinha assim no fígado e no pulmão. Os dois têm dupla irrigação, porque o fígado tem a veia porta também. Então, quer dizer, normalmente nos órgãos só entra artéria e sai uma veia. E aqui não, entram 2 artérias, saem 2 veias. Só que uma, né, o sangue é o contrário. Então, o sangue desoxigenado... Não, na artéria pulmonar é sangue desoxigenado. E a artéria brônquia é sangue oxigenado. Ou seja, nos vasos pulmonares é o contrário. Nos vasos bronquiais, não. Artéria, sangue arterial veio com sangue venoso. A inervação do pulmão, os nervos, quando ele chega aqui em torno do pulmão, da árvore brônquia, eles se entrelaçam, né? A inervação simpática e parasimpática, vão formar um plexo pulmonar. Só que a inervação parasimpática provém do nervo vago. A inervação simpática, ela provém de fibras que saem aqui do tronco simpático. Depois a gente vai estudar esse tronco simpático, que vocês vão estudar também na neuroanatomia. Aqui da medula espinhal, lá da coluna lateral da medula espinhal. Lembra? Coluna anterior, coluna lateral, coluna posterior. A coluna lateral, coluna posterior é sensitiva, que é a substância cinzenta. Coluna posterior é sensitiva, coluna anterior é motora e a coluna lateral é visceral. Aí lá na coluna lateral tem corpos de neurônios simpáticos que vão sair aqui pelo nervo espinhal, raiz ventral do nervo espinhal, e aí vai fazer sinapse nesses gângliozinhos aqui, ó. Esse primeiro neurônio que saiu aqui é o neurônio pré-ganglionar. Ele vai fazer sinapse com outro neurônio pós-ganglionar, mas é tudo simpático. Aí eles vão se dirigir aqui para essa árvore brônquica, né? Desde a traqueia, ó. E o vago é a inervação parasimpática. Aí, o que é que o vago, inervação parasimpática, vai fazer nos brônquios? Broncoconstricção. O vago, ele faz fechar os brônquios, broncoconstricção. Mas ele vai fazer vasodilatação, ele vai dilatar as artérias e veias. E vai aumentar o muco, aquele mucozinho que atrapalha na respiração, o vago, ele é secretomotor. Ele vai aumentar a secreção de muco por as glândulas. O simpático é o contrário. Ele vai dilatar os brônquios, fazer a constricção das artérias e veias, dos vasos sanguíneos, e vai diminuir aquele muco. Aquele muco atrapalha a respiração. Você fica com aquele mucozão aqui. Então, ele diminui, digamos assim, o simpático é bom para a respiração. Ele dilata os brônquios e diminui o muco. E o parasimpático, ele vai fechar os brônquios e vai aumentar aquele mucozinho ali. Depende das fibras simpáticas causariam excesso de leucotrienes, no caso. Sim.
porque é exatamente e assim, o equilíbrio, né, dessas fibras simpáticas e parasimpáticas, muitos pacientes eles têm lesão do vago. O vago ele tem aquele trajeto bem complexo, né? Ele passa próximo de muitas estruturas importantes. Depois a gente vai ver, ele passa muito próximo aqui da pleura. Às vezes cirurgias de pleura também pode ter lesãozinha nesse vago. E o vago, ele tem essa inervação muito, ele tem esse nome de vago, exatamente porque ele é muito extenso, ele inerva muita coisa. Né? E a pleura, né, que eu falei que o vago passa aqui, lá no laboratório, inclusive, quando a gente tiver visto mais estruturas aqui dessa região torácica, tem uma prática, a gente tirou o cadáver inteiro, que é para você ver exatamente essa proximidade dessas estruturas, né? Aí você vê o vago, o frênico passando, é muito bacana essa prática. E é importante também tórax e abdômen, é muito importante vocês verem isso. É importante o aluno, o acadêmico, tocar, pegar, tira do lugar, bota o coração para um lado, vê o que está embaixo, vê o que está do lado. Os alunos, na hora que vê o cadáver, eles ficam assim meio, né, tudo por acolá. Você quem tem que pegar. E o abdômen, então? Alça intestinal, tripa. Aí você vê, assim, para você até ver a consistência das coisas, a posição, o tamanho. Os meus alunos, quando eles, né, já estão mais na frente, acompanhando cirurgia, vocês sabem quando vão acompanhar cirurgias cirurgião abdominal, aí os alunos vão acompanhar, eles ficam perguntando o tempo todo, o que é isso aqui? Não, é a veia porta-hepática, o que é isso aqui? É o ducto colédoco. E aí, se não souberem, eles ainda culpam o professor de anatomia. Ah, mas você não viu isso aqui? Então, assim, é interessante, até depois para você comparar. A professora Noélia não deu isso aqui, o duto colédoco, meu Deus, eles viram lá 1000 vezes. Agora, realmente, você vê, assim, numa peça dissecada, retirada do corpo, um fígado ali, quando você vê lá dentro, é diferente. Então, por isso é que quando tiver essa aula de cadáver mesmo, toque mesmo, pegue nas coisas, tira do lugar, vê como é que é, tá? E as estruturas, e também vocês vão entender, às vezes, quando está lá na prática, aula de fígado, gente, tem uns fígados lá, de pulmão agora, a gente vai ver primeiro pulmão, tem um pulmão lá desse tamanho. E os alunos, não, professora, não pode, você tem que ser humano, cara. Gente, mas está tudo coladinho, não tem espaço vazio, nada lá dentro. Né? As coisas são tão engraçadas, até, por exemplo, a gente viu lá a parede membranácea da traqueia para a gente engolir. Ali tem que ter aquela paredezinha molezinha para o alimento ir passando, empurrando, e porque não tem espaço vazio. É tudo muito bem organizado, né, lá dentro. Então, é uma coisa interessante de vocês verem no cadáver, antes de vocês verem na cirurgia mesmo. Vão ver, com certeza, na cirurgia, vocês vão assistir. Mas dê uma olhada no cadáver também. E o que é a pleura? A pleura é uma membrana serosa que vai revestir o pulmão e vai revestir também a cavidade torácica. É uma membrana dupla. Ela é formada por duas membranazinhas. É como se ela revestisse aqui e ela dobrasse depois. Ó. Então, ela fica formada por duas membranas. E entre essas duas membranas tem um líquidozinho só para lubrificar, para facilitar exatamente a respiração. Essa expansão e essa contração do pulmão durante a respiração. Quando também aqui está tudo organizadinho, para entrar ar, ele fica empurrando, o pulmão tem que empurrar as estruturas para o ar entrar. As costelas sobem um pouquinho, o diafragma desce. Aí, quando eu vou expirar, as estruturas apertam, comprimem o pulmão para o pulmão diminuir de tamanho e o ar sair. E para não ter atrito entre as estruturas, isso aí tudo acontecer, né, de forma bem harmônica, esses órgãos que se movimentam, coração, pulmão, estômago, intestino, eles sempre têm um líquidozinho em torno deles. Só que no pulmão é o líquido pleural, no coração é o líquido pericárdico e no abdômen é o líquido peritoneal, é o peritônio. Então, são membranas, eles são mais ou menos assim, a mesma composição.
O pericárdio é que ele é um pouco mais complexo. Sim, porque o pericárdio tem mais lâminas. Complexidade quanto à forma é o peritônio. O peritônio é bem complicado. E o pericárdio ele tem mais camadas. Mas a pleurice é uma membrana serosa que forra a parede torácica, cavidade torácica, e reveste os pulmões, cada pulmão separadamente, ou seja, uma pleura do lado direito não tem nenhum contato com a pleura do lado esquerdo. Nessa figura aqui, né, uma secção assim transversal, aí você vê aqui o pulmão, né, o pulmão esquerdo, o pulmão direito, aqui maior, coração, e essa linhazinha branca é a pleura. E esse espaçozinho preto é a cavidade pleural, que vai ter o líquido pleural. Como a pleura, ela reveste a cavidade torácica, ó, aqui ela está revestindo o tórax, aí aqui, ao nível do hilo, ela dobra, ele vai dizer, ela se reflete, ela dobra para revestir o pulmão. Ela passa de uma região para outra, ali em torno do hilo. Quando ela reveste a parede do tórax, ela se chama pleura parietal. Parietal quer dizer parede. Quando ela se reflete para revestir o pulmão, é a pleura pulmonar. Pleura pulmonar também chamada de visceral. É a mais interna, é que está colado mesmo no pulmão. E a que está colada nas costelas, no diafragma, aí é a pleura parietal. Então, a pleura parietal, se ela está revestindo aqui as costelas, é a parte costal. Se ela está revestida aqui o mediastino, é a parte mediastínica. Quando ela reveste aqui o diafragma, é a parte diafragmática. E essa parte superior, que forma o arredondamento lá do ápice, é a parte cervical, que chega até aqui no pescoço. Também chamado de cúpula, é a cúpula pleural. Tá? Então, a pleura parietal ela é dividida em 4 regiões: mediastínica, costal, diafragmática e região cervical, também chamada de cúpula pleural. E aí, dentro aqui da pleura, tem esse líquido, que é o líquido pleural. Então, a cavidade pleural é um espaço entre os 2 folhetos da pleura, que contém uma película de líquido de espessura capilar, ou seja, da espessurazinha de um fio de cabelo, só mesmo para lubrificar, que é o líquido pleural. Se você tiver por exemplo, uma perfuração aqui da pleura, aí vai entrar sangue, pode entrar líquido, pode entrar ar, e aí você vai ter algumas patologias, hemotórax, pneumotórax, hidrotórax. Eu vou passar um caso clínico sobre isso, aí vou deixar para vocês pesquisarem um pouco mais. E aí tem que fazer a drenagem desse líquido, né? O médico vai botar um dreno, introduzir lá um drenozinho entre as costelas, bota um dreno lá ligado no recipiente, né? Ele drenando para o recipiente até estabilizar. E como eu já falei, o pulmão, quando isso acontece, ele colaba, ele vai fechando. Às vezes faz um exame, o pulmão está do tamanho assim, de uma laranja quase, desse tamanhozinho aqui, porque colabou tanto líquido aqui em torno dele, e ele colaba. Sim. Agora, claro, depende do quadro clínico do paciente, da idade. Às vezes, jovem tem por exemplo, um pneumotórax, nem percebe. Eu conheço uma pessoa que, quando foi fazer radiografia, o pulmão estava desse tamanho, não estava sentindo nada. Agora, um jovem de 20 anos, agora vai isso, um de 80, né? Então, depende muito das condições sistêmicas da pessoa, da idade. Ó, então, aqui está mostrando a pleura, essa reflexão de pleura parietal para pleura visceral é em torno aqui do hilo pulmonar. E nessa parte aqui, abaixo do hilo pulmonar, essas 2 pleuras, elas terminam juntando. Aí vão formar uma estrutura que a gente chama de ligamento pulmonar. É uma conexão entre a pleura parietal e pulmonar abaixo da raiz do pulmão. É como se ele revestisse, mas aqui embaixo elas se juntam. Aí fica ligando aqui, ó. Aí é o ligamento pulmonar. Lá no laboratório também a gente vê, não muito bem, mas vê um pontinho assim desse ligamento. E na cavidade pleural tem 2 recessos. Recessos são assim espaços em que a pleura parietal
ela está em contato com outra pleura parietal sem ter o pulmão lá dentro, tá? Quando ela dobra aqui, ó, essa aqui é a pleura diafragmática. Ela vai até lá embaixo, aí volta aqui na pleura costal. Então, esse espaçozinho aqui, que só tem líquido pleural, sem o pulmão estar aqui dentro, se chama recesso. Esse recesso aqui, costodiafragmático, esse que eu estou desenhando aqui, ó. Costodiafragmático. Dependendo do período da respiração, se inspiração ou expiração, esse recesso ele vai aumentando e diminuindo, ele vai, né, facilitando essa inspiração e expiração. Porque quando você vai inspirar, aí o diafragma que está lá em cima, ele vai descer aqui, ó. Aí quando ele desce, esse recesso vai diminuir de tamanho e o pulmão vai expandir. O pulmão expande e esse recesso diminui. Na expiração é o contrário. E o recesso costomediastínico, ele seria aqui, ó, nessa visão aqui transversal, entre essa parte aqui costal, né, a pleura costal e a pleura mediastínica. Então, o recesso costomediastínico e o recesso costodiafragmático. Agora, o costodiafragmático, ele é maior do que o costomediastínico. O costomediastínico aqui na frente, próximo do coração, ele é menorzinho. E esse aqui do diafragma, que é o diafragma, é o que, né, se movimenta aqui bastante, ele é maior. Professora, esse recesso é o que vai ter o líquido, né? Não, o líquido vai em todo isso aqui. Quando o líquido aumenta, o hidrotórax, por exemplo, aí o pulmão fica aqui, ó, vem aqui e aqui cheio de líquido, em cima, embaixo, do lado, tudo. Aí por isso é que tem que fazer essa drenagem. Tóraco-centese, no nome do procedimento. A pleura visceral, ela não é pelo cérebro. Hã? Não. 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 Aliás, é isso que eu queria. Não. Aliás, a visceral, sim. A visceral entra. Sim, sim, sim. É. A parietal, não. A parietal, ela fica por fora, sim. A visceral, ela entra. Que é exatamente, eu falei, lá no laboratório, a pleura parietal não vai ter, né, nas peças. Ela fica colada no cadáver lá. Quando você retira do cadáver, só vem a pleura visceral. Aí, por isso é que ela fica partindo, porque ela entra assim. Ela entra. E algumas, assim, elas têm uma profundidade maior, em outras pessoas ela é mais rasinha. Varia de pessoa para pessoa. Mas é isso. A nossa aula era sobre isso. Quem lê a anatomia do Ele foi gravado, será? Sim, sim. Opa, acenda bem aí a lâmpada para mim. Para ver, com certeza. Pessoal, a frequência que vai valer aquela da prática, né? Todo mundo participou da prática, não foi? Hã? Eu coloquei depois. Mas frequência de. Ó, amanhã. Ela chamou, a senhora chamou. Sim, vocês responderam. Acho que só faltou. A senhora da prova. Ah, não, aliás, eu fiz pela entrega da prova. Só faltou a Natália, acho que na turma de vocês só faltou a Natália e o José Luiz. Professora, eu estou aqui no online. Ah, tá ok. Eu vou botar a presença aqui para você. Ó, só botei só a Natália. Gente, espera aí, o de casa. Quem pegou falta, que não veio? Letícia Rego, está presente? Estou aqui, professora, online. Pois é, mas faltou a prática, mas tudo bem. Maria Eduarda Borges, está presente? Estou aqui, professora. Maria Kelly. Estou aqui, professora. Maria Luísa. Natália Cristine. Tchau. José Luiz. Tiago José. Pronto, é porque vocês tinham faltado Oi, na professor, eu tô prática. aqui. Quem? O Tiago? Thiago José. Ok. Tudo bem, porque eu tinha feito lá na prática.
Pois tá, pessoal. Encerrando aqui. Tchau. Até sexta-feira.